está tendo muito estudo sobre a relação da deficiência da vitamina D e as doenças degenerativas crônicas. Então, como por exemplo, a doença cardiovascular, Perfeito. nós sabemos que é uma das doenças que mais mata. E a deficiência da vitamina C, ela vai alterar todo o sistema, da vitamina D, vai alterar todo o sistema cardiovascular. De que maneira? Através da regulação da renina. E aí, muitas pessoas que têm hipertensão arterial, pode ser que uma das causas seja a deficiência da vitamina D. A gente não está dizendo que é importante deixar claro aqui, eu vou parar de tomar o antihipertensivo, claro, não vou ao cardiologista. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes pode dar alguma confusão. Sim. Mas a gente está dizendo que 1/3 da população do Brasil é hipertensa. Vale a pena você consultar o seu médico e perguntar se é possível que dose a sua vitamina D. Na verdade, não é bem a vitamina D ativa que se dosa, mas, enfim, que você tenha uma ideia de um panorama e, se possível for, faça a suplementação da vitamina D. Então, espera aí, deixa eu entender outra coisa. É muito aprendizado para a gente ir construindo, né? Então, uma coisa, estamos falando de um hormônio, de um pró-hormônio, que não necessariamente é a vitamina D, como comumente chamamos, que tem uma influência absurda sobre toda a saúde, em todos os aspectos. Aí agora você me traz a questão da pressão arterial, que pode ter influência, a falta, a deficiência da vitamina D. E das demais doenças cardiovasculares também, porque a vitamina D, ela controla também a produção de citocinas inflamatórias. Ela controla a síntese, a produção de insulina. Então, veja só, se você tem uma deficiência de vitamina D, você pode ter o aumento de produção de citocinas inflamatórias. O que são isso? São substâncias que lá no seu endotélio vascular vai levar a produção da placa de ateroma. É porque assim, uma coisa que as pessoas não entendem às vezes muito bem, a doença cardiovascular, o entupimento da artéria não é só coloca e faz uma placa de aterosclerose. É uma doença inflamatória. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Não, mas é bom dizer mesmo. É uma doença inflamatória. A placa de aterosclerose tem uma questão inflamatória muito importante que se imprime aí, entende? E a deficiência de vitamina D aumenta essas citocinas inflamatórias. Então, quando a gente vai abordar a doença cardiovascular, a gente, não só a vitamina D, mas o ômega, a relação de ômega 3, de ômega 6, tudo isso a gente vai estar abordando por causa dessa reação inflamatória. E não é só essa questão, não é só a questão da doença cardiovascular, né, doutora? Claro, mas tem a relação das doenças autoimunitárias. Então, por que todos esses estudos? Porque começaram a observar que quanto mais longe da linha do Equador, tem a maior incidência de doenças autoimunitárias. Que doenças são essas? Esclerose múltipla, lúpus, doença de Crohn, tiroidite, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto. Então, quanto mais longe da luz do sol, maior a incidência dessas doenças. Então, começaram a estudar, e aí, o que está acontecendo? O que acontece? As pessoas que estão mais para cima no planeta, chamou a atenção, começaram a estudar. Verificaram, então, que a falta da incidência do sol sobre a vida naquele lugar trazia... Que mais doenças? Vocês já citaram, então... Doenças autoimunitárias, né? A doença cardiovascular, diabetes... Ai, gente. Diabetes. Não era só uma questão de açúcar, Mariana? Não. A vitamina D, ela tem uma ação para diminuir. Porque assim, o diabético, tanto o tipo 1, que tem uma questão inflamatória também que se imprime, e o diabético do tipo 2, ele tem uma dificuldade de responder à insulina. Não é isso? Então, a vitamina D, ela vai facilitar o trabalho da insulina. A insulina tem função de abrir a portinha da célula e fazer a glicose que a gente comeu e foi do alimento e foi parar no sangue, ela começa a entrar dentro da célula, porque não adianta ela estar no sangue, ela tem que entrar dentro da célula para exercer sua ação. A insulina é como uma chavezinha que abre a porta para que a glicose possa entrar. Então, o diabético, ele vai apresentando uma resistência à ação dessa insulina. Observou-se que
aproximadamente 60% dos diabéticos do tipo 2 têm deficiência de vitamina D e 40% da população que é pré-diabética tem essa deficiência de vitamina D. Aí ele começou a levantar a lebre. Ah, será que realmente tem a ver? Será que não tem a ver? E depois, conforme se foi estudando, se percebeu que a vitamina D também, até porque tudo isso também tem uma inflamação envolvida, a vitamina B tem uma ação em facilitar o trabalho da insulina e diminuir novamente o estado inflamatório que ocorre no corpo.